Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Nem que seja com os olhos, né? Maravilha. Sem perder tempo, abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 4. É uma alegria poder retornar aqui a Angola, rever amigos, conhecer irmãos. Eu só queria um dia chegar aqui e ouvir as palavras que o pastor Abílio ouviu da boca do pastor Felipe. Para o senhor ele só liberou palavra de bênção, e para mim só chicote. Meu sonho um dia é chegar aqui e ser amado assim, viu, Felipe? Estamos aqui já há algumas horas. O primeiro orador, o pastor Neves, reverendo Neves, foi falar comigo. Ele tem uma reunião agora com o pastor Francisco, teve que sair. Ele me instigou a acreditar na minha chamada. O segundo orador, pastor Abílio Santana, me fez viajar pela história. O terceiro profeta a ministrar aqui, ele me fez viajar nas minhas emoções, porque o Senhor falou sobre paternidade. E eu sou um filho sem pai. Literalmente falando, fui criado só pela minha mãe. E eu sei a dificuldade que é não ter uma referência. E fiquei imaginando quantos amigos que foram crescidos comigo, pastor Abílio. Amigos que não tinham pais e foram adotados por pais abusivos. Pais que estupraram as filhas. Pais que roubaram os filhos. Então é preciso termos uma paternidade, mas uma paternidade sadia, como essa que eu ouvi o Senhor pregar aqui. A paternidade que nos leva até o céu. Porque o pai tem 3 finalidades na sua vida para com o filho. 3. O pai precisa dar ao filho proteção, direção e limite. Um pai que não dá ao seu filho proteção não é pai. O pai que não dá ao seu filho uma direção é porque não foi referência ao seu filho. E o pai que não dá ao seu filho limite é um pai irresponsável. Porque o filho tem que saber até onde pode ir. Eu aprendi tudo isso aqui nesta manhã. E eu espero que agora a cereja do bolo seja gostosa, né? Juízes capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. O versículo de número 4 também. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a sua cabeça por um momento. Pai, eu me atrevo a te chamar de Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui entre nós. E o Senhor é o Pai das luzes. E o Senhor aqueceu a nossa alma neste dia. O Senhor inflamou a nossa alma neste dia. E o Senhor fez com que a nossa alma se regozijasse. Agora, na última mensagem deste dia, eu peço ao Senhor que cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós e manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Pai, e fala conosco, e fica conosco,
em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus. Queridos e queridas, eu perguntei ao eterno Deus o que falar aqui nesta reunião tão importante. Falar para líderes, falar para pastores, falar para profetas, para apóstolos, bispos, não é tarefa fácil. Mas eu sei que tem aqui alguns amigos intercessores que estarão intercedendo por mim. Pastor Abílio Santana, pastora Bia, e um grande amigo meu lá de Portugal, pastor Paulo Roberto. Bom tê-lo aqui. O texto que eu li, ele é muito antigo, porque a Bíblia é antiga. E ele compreende um tempo em que Israel não tinha um rei humano. Não havia ainda a nomenclatura de rei para Israel. Israel, aquela nação santa, escolhida por Deus, a quem Deus chama o seu servo Abraão lá da cidade de Ur dos Caldeus, o separa de todos os povos e vai dar a ele o norte, uma direção para o futuro. Esse Israel passa por perrengues, por lutas, por dificuldades. Vai acabar no Egito por quase 5 séculos, 430 anos de pura prisão e humilhação. E então aprove a Deus escolher o seu servo Moisés para tirar o povo daquele lugar e guiá-los para Canaã. Conhecemos a história que o próprio Moisés não consegue entrar em Canaã. É o seu servo Josué quem vai fazer com que o povo entre e possua a terra como Deus havia prometido. Uma vez que Israel está em Canaã, Israel tinha todos os motivos do mundo para adorar a Deus. Não estão mais sob o jugo de Faraó, não estão mais à mercê de uma terra pagã. Estão eles agora na terra santa, na terra que Deus prometeu. Estão eles livres das chibatas da escravidão. E ali naquela terra eles têm todos os motivos do mundo para serem felizes e adorar a Deus. Sim ou não? Mas agora que eles estão na terra onde deveriam adorar a Deus, eles conseguem, sabe Deus como? Talvez nas tralhas que os pais trouxeram. Encontraram no meio das tralhas dos pais que vieram lá do Egito imagens de Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da velha Mesopotâmia antiga. E eles, que estavam livres da escravidão e agora tinham todos os motivos do mundo para adorar ao Eterno, trocaram Deus por deuses de pedra, por deuses de madeira. E o coração de Deus se entristeceu. E Deus, para não liberar sobre eles uma maldição eterna, colocou sinais e levantou as nações vizinhas para serem os seus flagelos. E levantou contra os hebreus naquele tempo os heveus, girgazeus, os cananeus, os filisteus e todos os deus daquele mundo antigo. A intenção de Deus não era destruir o seu povo. A intenção de Deus era corrigir o seu povo, para que o seu povo se voltasse para Ele, para que o seu povo não o esquecesse, para que fosse uma memória eterna. Mas não foi isso que aconteceu. Israel não deu conta de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não suportaram os dogmas, as doutrinas do céu. Não queriam ser uma nação pura, queriam misturar com nações pagãs. Não queriam comer apenas a dieta que Deus havia dado a eles. Queriam comer tudo que a terra produzia. E algumas coisas o Senhor não queria que eles fizessem. Isso foi fazendo com que o cálice da ira de Deus fosse enchendo, 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 até que o cálice da ira de Deus entornava. E quando o cálice da ira de Deus entornava, e Deus enviava o seu flagelo, Israel via as suas mulheres serem estupradas, os seus filhos serem assassinados, a sua lavoura ser destruída. Quando eles perdiam a dignidade, alguns judeus raspavam as cabeças, colocavam um pano de saco sobre o corpo, dobravam os joelhos no pó e começavam a chorar. E começavam a se lembrar do Deus eterno. E Deus, que estava de costas, ouvia o clamor do seu povo, ia se virando. E quando ele viu o povo chorar, levantava o Senhor um homem ou uma mulher para ser o seu juiz,
para ser a sua mão direita, para guiar o povo, para ser os seus pastores, os seus pais espirituais. E por um pequeno período de tempo, aqueles juízes conseguiam êxito e levavam o povo a adorar ao Eterno. Isso aconteceu por inúmeras vezes. O livro de Juízes compreende um tempo de 300 anos. Em 300 anos, Israel se curvou pelo menos 7 vezes diante de outras nações por causa dos seus vis, pecados e erros. Até aqui, amém? Chegamos aqui no capítulo 5 e no capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Juízes, e nós temos um juiz que Deus irá levantar. O nome dele é Baraque. Diga comigo, Baraque. Mais uma vez. A palavra Baraque significa trovão. Deus levanta o trovão para guiar Israel. Só que esse trovão era um homem hábil, ágil e inteligente. Só que a inteligência dele fez com que Israel cometesse um erro gravíssimo. O que fez esse Baraque? Ele observou todas as campinas da terra de Canaã e ele disse: é por isso que somos atingidos. Nós estamos aqui nas colinas, nas províncias, e fazemos divisa com as outras nações. E as outras nações não encontram nenhum tipo de barreira para vir e pelejar contra nós. Baraque arrastou todo o povo de Israel para o alto das montanhas. Diga comigo, montanhas. Mais uma vez. E lá no meio das montanhas, entre um arquipélago, ele encontra um lugar que dá para a nação toda habitar. E a nação de Israel inteira sobe o alto da montanha. E no alto da montanha, cada uma das tribos coloca as suas tendas. Israel agora está protegido naturalmente por montanhas e pela altura delas. Os inimigos estão lá embaixo, perto das colinas e nos vales. Os inimigos não conseguem subir o alto da montanha. E se subirem o alto da montanha, lá de cima, Israel com seus flecheiros vai derrubar o inimigo. De repente as pessoas dizem assim a Baraque: tu és um trovão de Deus, porque você conseguiu acabar com todos os flagelos de Israel. Nenhum inimigo consegue subir no alto da montanha. Portanto, nunca mais teremos guerra. Aparentemente falando, foi perfeita a estratégia. E a Bíblia Sagrada diz que nesse tempo se levantou um rei chamado rei Jabim. Qual o nome dele? E Jabim ficou sabendo que Israel morava no alto das montanhas. E o que fez Jabim? Mandou seus artífices construírem 900 carros de ferro. Diga comigo, 900 carros de ferro. Os carros daquela época eram feitos de madeira, mas Jabim mandou fazer 900 carros de ferro. E colocou sobre esses 900 carros de ferro, cada um deles, 2 soldados. Um soldado para guiar o carro, e o outro soldado amarrado a esse soldado que guiava o carro, virado para trás, tendo numa mão uma lança e na outra mão um escudo. Como eram carros de ferro, não eram puxados por um cavalo, porque eram pesados demais, eram 2 cavalos. Então para cada carro 2 cavalos e para cada carro 2 soldados. Temos 1.800 soldados, 1.800 cavalos, 900 carros de ferro, cada carro de ferro 2 rodas de ferro. Temos 1.800 rodas de ferro, 4 cavalos, cada um deles com 4 patas. Nós temos aí 7.200 patas de cavalos batendo no chão, mais 1.800 rodas de ferro triturando as pedras e passando por cima da terra. E nós temos 1.800 soldados em cima dos carros de ferro, uns apenas para guiar e outros com escuda e espada. Os que têm a espada e o escudo vão batendo. Ao baterem a espada no escudo, o barulho é ensurdecedor. Desenhe na sua memória 1.800 carros com rodas passando em cima de pedras, 7.200 cavalos ou patas de cavalos batendo no chão, mais 1.800 soldados batendo as suas lanças nos seus escudos. O barulho é ensurdecedor. Só que há um porém.
esses carros não sobem a montanha. Esses carros só ficam aqui embaixo. Eles dão a volta na montanha. E a Bíblia diz que o rei Jabim fazia isso, pastor Abílio, todos os meses. E ele fez isso por 20 anos. Quantos anos? Por 20 anos não houve derramamento de sangue em Israel. Por 20 anos não houve derrota, porque não havia batalhas. Mas por 20 anos havia medo, havia temor. Porque o barulho feito aqui embaixo, quando subia lá em cima, fazia com que todo o povo ficasse paralisado. Porque o barulho lá em cima chegava 10 vezes mais potente. Porque o vento pegava o som daqui de baixo e levava para o alto da montanha. E lá no alto da montanha, todas as vezes que Jabim se aproximava do pé da montanha, quando começava o barulho dos carros, dos cavalos, das batidas, o povo paralisava. E quando o povo paralisava no alto da montanha, Baraque sentava no cavalo e começava a gritar: acalme Israel, não haverá sangue derramado, não haverá guerra, porque estamos no alto da montanha, estamos protegidos. E daqui a pouco alguém dizia: Baraque é o juiz, o trovão nos protege. E o povo aplaudia. Estava indo tudo muito bem. Aparentemente falando, era o sonho de qualquer rei. Não tem guerra, o inimigo não consegue subir, não há derramamento de sangue, portanto não há morte. Só que lá no alto da montanha, debaixo de uma palmeira, tinha uma igreja. E essa igreja não tinha um pastor, tinha uma pastora. E a pastora dessa igreja se chama Débora. E ela estava em oração e Deus falou com Débora. E Débora mandou chamar Baraque. E Baraque, quando ouve falar que a velha Débora mandou chamá-lo, lá vai ele para falar com a velha, porque ela era uma mulher de oração e respeitada. E eu imagino a cena, ele se aproximando dela, dizendo: pois não, vovó, o que é que a senhora precisa? E ela diz: eu preciso que você, Baraque, tome vergonha na cara. E por que, Débora? O que eu fiz de errado? Você destruiu o nosso povo. Como se eu protegi o povo das guerras? E aí eu imagino Débora dizendo: povo sem guerra não é povo. Tem 20 anos que ninguém mais sabe usar espada. Tem 20 anos que ninguém mais sabe usar escudo nem lança. Você gerou uma geração de adoradores da montanha. Ai meu Deus. E adorar a Deus na montanha é muito fácil. Adorar a Deus sem ter uma flecha apontada para você é muito fácil. Adorar a Deus quando tudo está dando certo é muito fácil. Só que Baraque, assim diz o Senhor: quando eu entreguei esta terra, eu não entreguei só as montanhas, eu entreguei os vales. Vales e montanhas. Montanhas e vales. Aquele que quer servir a Deus tem que aprender a viver na montanha, mas aprender a viver no vale. Quem não sabe viver no vale é um filhinho de papai. Quem não consegue viver no vale é essa geração nova que a gente chama lá no Brasil de geração Nutella. Vocês conhecem Nutella? Aquele docinho, chocolate. Uma geração docinha. Uma geração que trata Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada do Aladim. Que você esfrega a lâmpada, ele aparece, você faz um desejo e ele realiza na hora. E quando Deus não realiza, a pessoa sai da igreja dela e vai para outra. E se lá na outra igreja não realiza, ela vai para outra. E se na outra não realiza, ela vai e abre uma igreja para ela. Porque não sei se em Angola é assim, mas no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir um bar, do que abrir um boteco. E por isso as coisas se degringolaram. O que eu tenho dito com essa palavra? Nós estamos gerando uma geração de adoradores da montanha. Meninos e meninas que têm um evangelho sem cruz. Querem Jesus, mas não querem carregar a cruz até o Gólgota. Querem os seus milagres, mas não querem passar a temporada no deserto sendo tentado.
querem ver o céu e a terra obedecerem a eles, mas não querem jejuar, não querem orar, não querem pagar o preço. Pensam mesmo que tudo é uma questão de palavras mágicas. Acham que pastores e pregadores têm na boca uma palavra como abracadabra. A gente bate aqui, o céu abre e pronto, final. Não é assim. O Senhor te deu as montanhas, mas Ele também te deu os vales. E se não tem mais adoradores dos vales, o Senhor vai levantar uma geração que vai adorar nos vales. Porque Jabim está aí, está nos assustando. Eu não sei aqui em Angola, mas lá no Brasil, principalmente nós como parlamentares, hoje temos que pensar 2 vezes antes de falar. Isso num país democrático. E eu como parlamentar tenho apoiado pela Constituição Federal Brasileira o artigo 53, que diz que eu sou uma pessoa que tem o direito de fala. O meu direito de fala é inviolável. Ninguém pode tocar em mim por causa daquilo que eu falo ou penso. Pelo menos era assim. Mas de repente, criamos uma geração de adoradores no vale. Uma geração que só quer ouvir coisas boas. Você não pode falar mais nada. Você não pode mais tocar em ninguém. Você não pode expressar aquilo que você sente. Você não pode falar mais que as coisas são erradas. Eu tenho 2 amigos meus presos na Suécia, porque ousaram ler um texto da Bíblia, que lá na Suécia, pela lei local, é proibido ler o texto da Bíblia, em questões que falam sobre... Ah, Jesus, aqui pode falar? Em questões que falam sobre orientação sexual. Eu tenho um pastor amigo meu preso na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos da América, porque ele estava em casa, ele escutou um grito no quarto da filha, ele entrou no quarto da filha achando que ela estava sendo assaltada, e a filha estava com um namorado, e o pai ficou extremamente bravo, ele deu um grito, a filha pegou o telefone e chamou a polícia, e lá é crime inafiançável, o pai entrar no quarto da filha, mesmo estando dentro da sua própria casa. Geração de adoradores da montanha, só querem os louvores, não querem tomar flechadas, não querem apanhar na vida, não querem sofrer. Eu conheço obreiro quando ele tem um lombo grosso. Eu conheço pastores e pastoras quando eles sofrem, porque quanto mais sofre, mais Deus exalta. Quanto mais sofre, maior é a vitória que o Senhor traz sobre a vida deles. Alguém acredita nisso? Dê um grito de glória a Deus aí. Quando Débora olhou para Baraque e falou para ele: você é um frouxo, mas ela falou com tanta unção, que o Senhor disse a ela: fale para Baraque que é para descer. Quero soldados que desçam, porque nós vamos destruir o rei Jabim. Quando Débora disse isso a Baraque, Baraque até sentiu temor. A Bíblia diz que ele vai sentar no seu cavalo e vai chamar um exército de 10.000 homens para descer. Mas olha o que deu na cabeça dele. Quando ele vai sair, ele volta e ele diz para Débora: Débora, eu vou para a guerra se você vier comigo. Uma irmã deu glória a Deus, deve conhecer a história. Eu vou falar de novo. Baraque, o trovão, o homem forte, hábil com espada, chamou uma velha e disse para a velha: eu só vou para a guerra se você vier comigo. Na minha cabeça, eu penso que Baraque disse assim para si mesmo: eu vou chamar ela não vai ter coragem de vir, porque ela já é velha, não sabe usar espada. Quando ela falar que não vem, eu vou envergonhá-la, vou dizer: se você não vai, eu também não vou. Mas quando ele disse: Débora, eu só vou para a guerra se você for comigo, a velha olhou para ele e disse assim: eu vou com você, porém a honra que seria sua, Deus está dando a outra pessoa hoje. Baraque juntou 10.000 soldados, e eles começam a descer a montanha. Na medida que vão descendo, ele vai olhando para trás para ver se Débora está vindo. E Débora vai descendo, até que Débora para em uma pedra. Ela está em um ambiente que lá de baixo o inimigo soltando uma flecha não a alcança. E Débora para por ali. E Baraque diz a ela: você não vai descer? Ela diz: eu sou mais útil aqui do que lá embaixo. A minha arma será diferente da sua, Baraque. Você vai com espadas e flechas. Eu ficarei do alto da montanha com as mãos estendidas, orando. A velha estendeu as mãos em oração. Os soldados estão descendo. Baraque ainda não está seguro. Ele diz: Débora, é certeza que a vitória é nossa. E Débora diz: assim diz o Senhor,
Antes de você chegar lá embaixo, o Senhor chegará primeiro. O Senhor chegará primeiro. Baraque e 10.000 soldados vão descendo e olhando para cima. E quando eles já estão perto do inimigo, não há um anjo, não há um exército amigo vindo. E Baraque está dizendo para si mesmo: Débora disse que Deus chegaria primeiro. E quando ele olha para o céu se fecha. E Deus envia o seu exército. Mas o exército de Deus não vem em forma de anjos, vem em forma de chuva. A chuva começa a cair. E quando a chuva começa a cair, lembre que lá embaixo, durante 20 anos, 900 carros de ferro e 1.800 cavalos faziam uma caminhada ao redor da montanha. E de tanto aqueles carros pesados, com cavaleiros e cavalos passarem, a terra foi ficando fofa. As pedras foram sendo esmiuçadas e virou poeira. E agora a chuva de Deus começa a descer. E quanto mais chuva, a terra fina, o pó, vai virando barro, vai virando lama. E aí, pastor? E aí que os cavalos com os carros de ferro pesados faz com que os carros comecem a afundar na lama. Afunda a primeira roda, afunda a segunda roda. Um soldado está amarrado no outro. Para descer, para tentar desencravar os carros, eles têm que se soltarem. Para se soltar, tem que colocar a espada na cintura. O exército que atormentou Israel por 20 anos, em 5 minutos, está aniquilado. Vou falar de novo. Um exército que atormentou Israel por 20 anos, em 5 minutos, está aniquilado. Porque os carros de ferro ficaram enferrujados. Porque o chão duro virou terra fofa e virou barro. E o nome do Senhor foi glorificado. E Baraque recupera a terra perdida. E Israel retorna ao centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus são as montanhas e os vales. Termino aqui dizendo para as senhoras e os senhores: não queiram só as montanhas, não queiram só os aplausos, não queiram apenas as alegrias, porque a nossa vida é como uma grande roda gigante. Às vezes estamos aqui em cima, outras vezes estamos aqui embaixo. E aquele que está aqui embaixo, não queira sair da roda, porque eu sei que estar embaixo é ruim, porque quem está em cima cospe, quem está em cima joga pedras. Mas a palavra que eu trago para você nesta tarde é que a roda vai girar de novo. E aquele que estava aqui embaixo vai ver a sua roda subir. E daqui a pouco Deus te colocará no alto da montanha. E quando você chegar no alto da montanha, não pise quem está embaixo. Não xingue, não abandone, não humilhe, não feche a porta, não destrua, porque a vida é cíclica. Eu já passei por momentos na minha vida no Brasil que a minha vontade era deixar de viver. As piores lutas que eu tive na minha vida não vieram do ímpio, vieram da igreja, vieram de pessoas que deveriam me proteger, vieram daqueles que eu os tinha como pais. E eu vi o pai sentir ciúmes do filho, coisas que não podem acontecer. O sonho de um pai é ter orgulho do filho, é ver o filho ser maior do que o pai, sim ou não? Mas e quando você é gerado no ministério onde o seu pai, ao invés de te amar, tem ciúmes de você? Quer abrir um buraco para te sepultar, para te enterrar. Tiraram a comida da minha mesa por 1 ano. Por 1 ano eu fiquei leproso. Por 1 ano eu vi os meus filhos e a minha esposa sofrerem, adoecerem, por causa de palavras e perseguição de homens e mulheres que deveriam proteger a minha vida. Eu morei no vale por 1 ano. Nesse ano eu tentei a morte. E eu não tenho vergonha de falar. Eu tentei me matar. Eu tinha um carro potente, pastor Abílio até se lembrou do carro.
uma X5 da BMW. Na noite anterior eu arrastei a minha família para a montanha para orar. Estava chovendo. Eu peguei as minhas filhas pequenas e esfreguei a cara delas no barro para ver se Deus ouvia a nossa oração. Por causa de pancadas, perseguições e calúnias, que não vieram do ímpio, não vieram da política, não vieram da imprensa, vieram do altar, de pessoas que deveriam me amar, me proteger. Quando eu vi o que ela havia feito, naquela manhã, eu deixei minhas filhas em casa, eu fui a um banco na minha cidade, fiz um seguro de vida muito alto, me despedi da minha família, sem eles saberem que eu estava me despedindo. E eu peguei uma estrada na minha terra que chama Rodovia Anhanguera, e eu pisei no acelerador do carro até dar KM, zerei a quilometragem. Estava quase 300 km por hora na estrada. Havia um caminhão na minha frente. Eu fechei o olho e esperei o impacto do caminhão. Eu dei um grito, e quando eu abri o olho, o caminhão não estava mais na minha frente, ele estava atrás. Ouça, eu parei o meu carro na beira da pista, eu dobrei meu joelho no meio do mato e chorei. Eu disse: nem para morrer eu presto, Senhor, nem para morrer eu presto. E o Senhor disse para mim: se acalma, a vida é cíclica, agora você está no vale, já já eu te coloco na montanha. Mas depois da montanha vem o vale de novo. E esta é a realidade da vida. Eu tenho uma mãe de oração que estava internada há 2 semanas, e ela mandou para mim uma foto no WhatsApp. Eu estava em casa sozinho, ela me fez chorar. Eu reclamando da vida, das lutas, dos problemas. E ela mandou uma foto de um aparelho que estava no quarto dela, aquele aparelho de eletrocardiograma, aparelho do coração. E na foto tinha, naquela tela preta do computador, um risco verde. Ele vinha e subia e descia, e subia de novo e descia. E ela disse: sabe o que é isso, filho? Eu disse: o quê? Isso é sinal que eu estou viva. Eu só estou viva porque o risquinho vai em cima e vai embaixo, vai em cima e vai embaixo. Ela disse: a minha vontade é que não houvesse nem picos de altura, nem picos aqui embaixo, era que ficasse reto. Mas ela disse: se essa linha ficar reta, acabou a vida. Acreditem, eu sei que vocês são alegres. Eu vi pessoas adorarem a Deus aqui, eu vi pessoas correrem ao altar. Mas me escute, tem alguns aqui entre nós esta tarde que não conseguiram dar um glória a Deus ainda. E não é porque não querem, é porque não conseguem. Só Deus sabe que você está passando no seu ministério. Só Deus sabe a dificuldade que você está enfrentando, a luta. Só Deus sabe o temor e o pavor dos carros de ferro que ficam te atormentando. Mas o Senhor me mandou aqui no final desta reunião para te dizer: antes de você chegar lá embaixo, eu chego na sua frente. O Senhor vai ajudar você. Fica de pé comigo. Eu vou pedir que todos inclinem a cabeça. Eu vou fazer um convite, só um. Feche os olhos. Eu quero aqui na frente desse altar só quem não está aguentando mais. Só homens e mulheres que estão debaixo de luta e prova. Só pessoas que estão sendo testadas e provadas no fogo. Só pessoas que disseram a si mesmo: eu preciso de algo nesta tarde. Isso, vem chorando. Aquela música que você cantou primeiro, meu orgulho me tirou do jardim. Não deixe o orgulho tirar você do jardim. Seja humilde. Isso. É isso que um pai tem que fazer.
é trazer os filhos para debaixo das suas asas. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu já conheço, pastor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amor. era la suririandara la bacarabacarabas. Perloim telomandre belessuri di candorobas. Rababaia e suiandre belecaralastei andarabagacias. Aqui no altar, meu Pai, estão homens e mulheres, ministros e ministras, líderes, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários, apóstolos, bispos. Aqui está a nata da sua igreja angolana. Eles estão aqui aos prantos, estão dizendo que não aguentam mais, Senhor, a pancada e a luta da vida. Agora, Pai, como profeta de nações, eu peço ao Senhor: rasgue o céu sobre esta igreja, permita o seu Espírito descer aqui, permita a sua glória cair sobre eles. Renova, Senhor, renova agora, 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 renova agora, agora. Eu profetizo a Deus um tempo de paz, um tempo de graça e um tempo de alegria. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Os que estão de pé, levantem a mão direita aberta e diga comigo, em nome de Jesus: o temor, o medo das chantagens não mais irão me paralisar. Eu vou caminhar, porque quem me chamou é fiel. Em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra o meu ministério, eu ordeno: venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai encontrar 2 pessoas e vai dizer para eles: o Deus da montanha é o Deus do vale, e Ele vai te ajudar. 2,5, você entra cantando bem alto. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você. 2, quem viver verá para ver onde Deus vai te colocar. 2,5, o diabo perdeu essa batalha. 3, jogue no chão, pise em cima. Isso. A
Abrace, profetize, profetize e abrace.